Vamos acalmar nossos corações para nós recebermos a palavra. Que bom que estamos aqui mais uma noite para celebrarmos a mesa, para ouvirmos algo mais do Senhor. Vamos abrir a palavra então no Salmo 46. Salmo 46, verso 6. Verso 7. Salmo 46, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba aí no versículo 10, apenas mencionando, que há uma relação entre o silêncio e o conhecimento de Deus. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Veja essa relação tão maravilhosa aí. Davi vai dizer o quê? Fiz calar e sossegar a minha alma, não é isso? Então há uma relação entre o silêncio e o conhecimento de Deus. Mas eu quero sublinhar aqui para essa noite a expressão o Deus de Jacó, que aparece duas vezes aí, no verso 7 e também no versículo 11, o Deus de Jacó. Vamos orar e seguiremos com a palavra então. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por mais essa noite, por estarmos reunidos, pela mesa posta, por esse momento tão maravilhoso que é celebrar a Tua mesa. Fazemos isso com imensa alegria no coração, nos lembrando daquilo que o Senhor realizou, descansando aí, celebrando Tua vitória, Tua mesa posta na presença de inimigos vencidos, que um a um serão postos por estrado dos seus pés. E nós, Senhor, aguardamos o bendito dia em que nós estaremos com o Senhor e celebraremos essa mesa em uma realidade ainda maior. Obrigado por tudo, Senhor, cada irmão e cada irmã. Como veremos nessa noite, que bom que o Senhor decidiu tratar conosco. O Senhor, tendo colocado suas mãos sobre nós, não vai voltar atrás. O Senhor vai cumprir tudo o que intentou fazer em teu coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite, então, vamos ver até onde vamos, se será somente essa noite ou se teremos mais um momento em torno desse assunto. Eu quero pensar com os irmãos um pouquinho a respeito da vida de Jacó. Essa semana eu comecei a pensar, a palavra que o irmão Eliezer também trouxe, tanto tratando a questão do sangue, como também da responsabilidade também ali na carta aos Coríntios, também confirmou essa palavra ainda mais no meu coração. E é óbvio que nós não vamos conseguir estudar a vida de Jacó por inteiro, tomando a narrativa de Gênesis, não é essa a intenção mesmo. Mas eu queria pensar em algumas coisas com os irmãos e eu creio que há também lições aqui práticas para nós. E eu creio que nós estamos passando isso, que eu vou citar nessa noite, e de certa forma o Senhor há de nos ajudar nesse processo. Então, irmãos, é muito interessante nós vermos nesse texto aqui e em muitos outros no Antigo Testamento, Deus se identificando com Jacó. Ele vai dizer, eu sou o Deus de Jacó, né? E não é só nesse salmo aqui não, muitas e muitas vezes você vai ver escrito assim, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó, né? E é muito interessante você ver essa identificação do Senhor com alguém como Jacó, né? Deus se identificando, seu nome, e colocando-se como sendo Deus de alguém como Jacó. Porque, irmão, se você conhece um pouquinho da vida de Jacó, te causa algo quando você vê Deus falando assim, olha, eu sou o Deus de Jacó. Ele poderia ter falado assim, eu sou o Deus de Israel, porque o nome de Jacó depois foi mudado para Israel. Mas não, ele manteve o nome Jacó. Ele diz, eu sou o Deus de Jacó. É como Jesus, irmãos, lá em Hebreus capítulo 2, verso 11, ele dizendo assim, eu não se envergonho de chamar vocês de meus irmãos,
Eu me coloco no meio de vocês e canto louvores a Deus. Então é mais ou menos essa relação. Deus não se envergonha de se colocar ao lado de Jacó, da mesma forma que não se envergonha de se colocar ao lado de cada um de nós. Porque se nós prestarmos atenção e realmente nos conhecermos na luz do Senhor, nós vamos ver que há um pouquinho de Jacó dentro de todos nós. E o Senhor não se envergonha disso. Ele se coloca no nosso meio e canta louvores a Deus. Ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Então, irmãos, pensando nisso, eu quero construir algo com os irmãos aqui. O nome Jacó, como os irmãos sabem, significa agarrador ou suplantador, né? Ou aquele que agarra o calcanhar. Isso explica toda a vida de Jacó. Ele inicia assim e ele vai até o momento que o Senhor encontra ele. Ele vai nesse processo de se agarrar a coisas, de se agarrar a pessoas e sempre trapaceando, sempre derivando vida dessas coisas, sempre relacionando-se com essas coisas de maneira inadequada, né? Ele é, por natureza, um trapaceiro. Os irmãos sabem da história dele. Ele é alguém esperto, alguém astuto. O tempo todo está passando os outros para trás. Esse é Jacó, né? Esse é o homem que Deus fala assim: eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do agarrador, eu sou o Deus do enganador. Já parou para pensar nisso, irmão? Deus se identificando com alguém como Jacó. Isso é a maravilhosa graça do Senhor, porque da mesma forma é maravilhoso demais o Senhor se identificar conosco, porque nós somos como Jacó, irmãos. Nós não somos melhores do que Jacó, nós somos como ele. Há um pouquinho de Jacó dentro de nós, é em potencial. E se nós não andamos no Espírito, nós vamos caminhar como Jacó caminhava, da mesma forma, mesmo conhecendo o Senhor. Então, irmãos, se você continua meditando na vida dele, isso é ele que nós acabamos de falar. Os irmãos vão ver também que há uma característica que cerca a vida de Jacó, que é a seguinte: ele é alguém, vai prestando atenção nesses detalhes, ele é alguém que ama as coisas de Deus, porque diferente de Esaú, ele não desfez do direito de primogenitura, e nem da bênção, né? Então ele não desfez daquilo que era bênção, mas ele procurou obter bênçãos por meios ilícitos. Esse é Jacó. Ele não desfaz das coisas do Senhor, mas ele procura obter essas bênçãos por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Então, ele é alguém que não aguenta esperar em Deus. Ele é alguém que sempre vai tomar as rédeas. Irmãos, quando eu falo ele, eu estou falando de nós. Tá? Estou usando o exemplo de Jacó, mas todos nós somos assim. Ele é alguém que toma as rédeas da situação e não consegue esperar em Deus para que Deus haja em prol dele. Ele sempre dá um jeitinho, porque Deus iria abençoá-lo, irmãos. Deus iria fazer tudo para ele, mas ele sempre toma a frente, toma as rédeas e dá o famoso jeitinho para resolver as coisas. Esse é Jacó. E Jacó, então, irmãos, ele representa o homem natural. É a força do homem natural que está dentro de nós. Todos nós temos esse potencial dentro de nós, irmãos. Mas agora, por que eu disse isso tudo? Porque o que eu quero focar está a partir daqui. A grande questão é: como que Deus vai tratar alguém como Jacó? Esse é o ponto, irmãos, que eu queria chegar. Como Deus vai tratar alguém como Jacó? Como que Deus vai tratar as nossas vidas, irmãos? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer diante dessa expressão, o Deus de Jacó. Então, irmãos, Deus vai conduzir a vida de Jacó e as nossas vidas em um processo que nós podemos chamar de quebrantamento. Irmãos, eu ouvi esse princípio na boca de um irmão e nunca mais esqueci. Tudo que é colocado nas mãos do Senhor, Ele parte. Tudo. Por quê? Porque um pão inteiro não pode alimentar outras vidas. Só um pão partido. Então, como que o Senhor vai fazer com as nossas vidas? Ó, irmão, todos nós temos Jacó dentro de nós. E o Senhor vai começar processo após processo, nos quebrar. Esse é o processo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Agora, como que esse processo acontece, irmãos? Porque o que eu quero nessa noite é que os irmãos vejam de uma maneira prática como que isso acontece nas nossas vidas e nós nem sequer nos damos conta de que é o Senhor que está trabalhando. Entende? Assim como nós tínhamos um conceito errado, por exemplo, de provação, quando nós estudamos a carta de Tiago.
Ou seja, irmão e irmã, Deus é um Deus de arranjo. Ele é um Deus de providência. E Ele está trabalhando as nossas vidas por meio de tudo aquilo que nos cerca. Sejam pessoas, circunstâncias, o Senhor está usando isso nesse processo que nós estamos chamando de quebrantamento. Então, irmãos, por que esse assunto é importante, o assunto do quebrantamento? Porque, irmãos, se queremos, nós já somos uma assembleia aqui que aos olhos do Senhor é uma assembleia madura, ou já deveria ser madura. Se nós queremos realmente ser pessoas úteis nas mãos do Senhor, irmãos, em nós há um princípio que vai ter que operar, é o princípio da morte. Paulo vai escrever assim em 2 Coríntios 4,12: em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Irmãos, esse princípio nunca vai mudar. Para que outros experimentem vida, nós precisamos morrer. É João 12,24. Se o grão de trigo cai em terra e não morre, ele fica só, né? Pensa uma vida cristã infrutífera. Mas, se morrer, ele produz muitos frutos. Então, irmãos, se nós queremos verdadeiramente que na vida familiar outros experimentem vida, que na vida relacional aí com outras pessoas, se na vida congregacional outros experimentem vida, o Senhor vai fazer a pergunta, como nós já ouvimos tantas vezes: quem que está disposto a morrer? Quem que está disposto a morrer? Esse é o único caminho. Em nós opera a morte, para que em outros opere a vida. Irmão, isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Você quer edificar a vida do seu filho? Está disposto a morrer? Você quer edificar a vida da sua esposa? Você está disposto a morrer? Do seu marido? Está disposto a morrer? Você quer cooperar nos assuntos do Senhor, nos encargos do Senhor? Está disposto a morrer? Essa é a pergunta que o Senhor vai fazer. Então, irmãos, a vida, ela não flui muitas vezes de nós, porque nós não temos experimentado o significado de morrer diariamente. Não temos. E então, na vida de Jacó, nós vamos ver como que esse processo acontece. E eu quero ousar dizer uma coisa, meditando aos pés do Senhor, e pondere, é uma convicção que eu tenho. Todo aquele que verdadeiramente é cristão, ou seja, que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, e isso nós não podemos medir, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, mas o que eu quero afirmar é: todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, cedo ou tarde ele vai passar por essa experiência do operar da morte. Eu creio muito nisso. Cedo ou tarde nós experimentaremos isso. Alguns caminharão muito tempo com o Senhor sem essa realidade. Outros logo serão imersos nessa experiência, porque os irmãos vão ver que em Gênesis 28, Jacó tem a visão da escada, lembra? E logo ali começa a experiência de Jacó, de quebrantamento. Então o dele foi imediato, mas alguns irmãos vão caminhar com o Senhor e não vão experimentar o que significa esse operar da morte. Mas em algum momento, irmãos, como nós vamos ver, esse processo vai acontecer. Então, o que seria esse processo? Esse processo é: todos os nossos recursos serão tocados. Todos. Tudo aquilo que a gente deposita confiança. A gente se acha bom demais, esperto demais, temos recursos intelectuais, financeiros, temos uma boa família e nós nos arrogamos que somos os melhores, e nós olhamos para os irmãos de cima para baixo porque nós somos os espirituais, os maduros. O irmão é um bobinho, né? Não tem muito conhecimento da palavra, e nós, irmãos, o Senhor vai te colocar no processo do operar da morte. Se você tem aquele dedo apontado sempre para o outro, sabe? Você é isso, você é aquilo. O Senhor vai te colocar nesse processo do operar da morte para que você veja: ai de mim, ai de mim. O Senhor fará isso, irmão. Creia no que eu estou dizendo, Ele vai fazer isso. Porque essa é a única maneira de tratar um coração tão ruim como o nosso. Ele vai nos colocar nesse processo. E tudo vai ser tocado, para que nós não aprendamos a confiar nessas coisas. É isso que Paulo vai escrever em 2 Coríntios 1,9, quando ele chama de sentença de morte. Sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. O Senhor vai levar cada um dos seus filhos nessa experiência. Numa experiência onde todos os recursos serão esgotados e nós não vamos aprender mais a confiar nessas coisas.
Nós não vamos conseguir confiar, nós não vamos ousar confiar em nós mesmos. Mas, irmãos, é muito custoso o processo. O processo do quebrantamento dói. Mas há um caminho de encurtamento para esse processo, quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós não nos rendemos a esse processo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, ele se demora mais, irmão. Foi assim com Jó, quando nós estudamos Jó. Foi assim com Jacó. E é assim conosco. Porque a graça vem e interage com a responsabilidade. Entende? Ela interage. O Senhor vem, fala, deseja obter algo. Se ele não obtém, ele volta, fala de novo e volta. E por sua perseverança insistente em tratar conosco, ele não desiste. Mas, irmão, ele não vai pular as lições. Nós vamos aprender o que significa isso. E então, irmãos, tem uma frase, e aqui eu quero que os irmãos abram comigo, em Gênesis 28. Tem uma frase aqui que, para mim, explica todo o processo da vida de Jacó. Para mim, essa frase aqui é uma pérola. Gênesis 28, versos 10 e 11. Talvez você nunca tenha percebido essa frase, irmão. Mas olha que maravilhoso quando você começa a enxergar esse processo. Versos 10 e 11. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Eu quero sublinhar essa expressão aí. Verso 11. Pois já era sol posto. Os irmãos vão entender por que eu quero sublinhar essa expressão. Pois já era sol posto. É claro, irmãos, que eu não estou espiritualizando aqui. Isso daqui é uma experiência literal que Jacó viveu. Ele já havia enganado Isaac, já havia enganado Esaú, ali debaixo da saia de Rebeca ali, né? Ele foi tramando e trapaceando, então ele está fugindo. Nessa experiência de fugir, ele chegou em um determinado lugar, estava cansado, era noite, e ali então ele dormiu e teve o sonho, a visão aqui da escada. Então essa é uma experiência literal. Mas, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você toma a vida de Jacó até aqui, você vai ver que ele está trapaceando o tempo todo, enganando o tempo todo, e tudo está dando certo. Mas aqui, o sol vai se pôr na vida de Jacó. Guarda isso. O sol vai se pôr na vida de Jacó. Deus vai começar a tratar com ele. Se você toma os místicos da história da igreja, tem um que se chama São João da Cruz. E ele vai chamar esse processo do sol se pôr, isso é muito prático, irmãos, do sol se pôr como, ele chama assim, a noite escura da alma. A noite escura da alma. Sabe o que acontece na noite escura da alma, irmãos? Deus vai começar a tratar intensivamente com a gente. E nós não vamos conseguir ver nada, vai estar tudo escuro. Nós não vamos sentir, é como se Deus tivesse nos abandonado, sabe? Tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Você vai ver isso também em Cantares, né? O Senhor usando essa maneira de lidar com a noiva ali em Cantares. Nós chegaremos nesse momento, irmãos, cedo ou tarde. Se você não passou, saiba de uma coisa, você vai experimentar isso em alguma medida, em algum momento da sua vida. O sol vai se pôr. Irmãos, nesse processo, Deus vai começar a educação de Jacó. E a nossa educação. Por quê? Hebreus 12. Como pai, ele disciplina os filhos, ele educa os filhos. Então ele vai começar esse processo. Agora, olha o versículo 15 desse capítulo 28. Olha a promessa aqui, nesse processo da noite escura da alma, nesse processo onde o sol se põe. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até, veja até quando? Cumprir eu aquilo que te hei referido. Então essa é a promessa do Senhor nessa experiência do sol posto. Vai parecer que ele não está conosco, mas ele está, certo? Agora, ele vai começar algo e ele só vai parar
quando Ele completar aquilo que Ele começou nas nossas vidas, nesse processo. Preste atenção nisso. E, irmãos, sabe o que eu não vou poder entrar nos detalhes, porque se tornaria algo muito extenso. Talvez eu vou voltar em algumas coisas num próximo momento. Mas sabe o que acontece a partir daqui? Veja, o sol se pôs, né? A primeira experiência que Jacó vai experimentar, Deus vai prover um Labão na vida de Jacó. Deus vai prover um Labão na vida de Jacó. E Labão é um Jacó duas vezes, certo? É um Jacó melhorado para o mal, vamos colocar assim. Se Jacó era esperto, Labão era mais esperto ainda, né? E então aquilo que Jacó fez com outros, ele vai começar a experimentar através de algum arranjo do Senhor. Ele vai começar, porque é assim que Deus trata conosco. E aí, irmãos, preste atenção, veja como isso é prático. Se você tem, irmãos, um problema insistente de caráter, certo? Algo que te marca, e esse algo desagrada o Senhor vai colocar alguém com esse mesmo problema, maior ainda na vida dessa pessoa, para poder te tratar. Preste atenção nisso, porque nós estamos falando que Deus é um Deus de arranjo. E aí, irmãos, essa pessoa, esse problema duas vezes que você tem, mas você não enxerga, né? Ele vai começar a ser lixado na vida da outra pessoa. Essa outra pessoa vai ser uma lixa na sua vida, certo? E, irmãos, vai te causar um tremendo mal-estar. Um tremendo mal-estar. Eu estou usando pessoa, mas isso também acontece com circunstância. Enfim, todos os arranjos. Seja o Labão que for, alguma coisa vai acontecer que vai tratar exatamente o que está dentro de você. E aí, irmãos, nós vamos, num primeiro momento, nos revoltar com essa pessoa. Vamos usar pessoa porque aqui é uma pessoa, é Labão. Nós vamos nos revoltar, nós vamos criticar. Fulano é assim, não suporta aquela pessoa, eu não consigo estar perto dela. Mas, irmão, o Senhor vai permitir esse processo de lixa na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento onde nós vamos nos ver naquela pessoa. O Senhor vai dizer assim: você está se vendo agora? Você é esse. É como o profeta falando com Davi. Você se lembra? Você é o homem que fez isso. Irmãos, esse é o processo do Senhor quebrantar as nossas vidas. Essa é a maneira do Senhor. Deus vai prover um Labão. E, irmãos, quando esse processo começar, esse processo dolorido, às vezes vai se arrastar por anos, vai acontecer duas coisas. Nós vamos ver o Senhor melhor, nós vamos vê-lo melhor, e nós vamos nos conhecer melhor também. Porque nós achamos que nos conhecemos. Irmãos, nós não conhecemos sequer o nosso próprio coração. Quanto mais o da outra pessoa. Mas nós não conhecemos o nosso próprio coração. Enganoso é o coração. Corrupto ele é. É o Senhor que sonda e conhece as profundezas do nosso ser. E Ele vai começar a mostrar isso por meio desse processo. Porque, irmãos, antes desse processo, nós nos achávamos, os melhores. Depois desse processo, nós não vamos ousar abrir a boca. E aí, irmãos, nossa vida será diferente, nosso serviço ao Senhor será diferente, nossa maneira de lidar com os irmãos será diferente, a maneira como servimos em nossas próprias famílias serão diferentes, a maneira como vivemos no mundo será diferente. Mas, irmão, enquanto esse processo da noite escura da alma não acontecer, esquece, nós vamos estar numa posição errada, dizendo estar servindo ao Senhor, mas talvez na energia da carne, talvez na energia da força natural, talvez agindo da maneira própria, trapaceando, enganando e dizendo que isso é o Senhor que está te abençoando. Olha que coisa terrível, irmão. Então, irmãos, você se lembra daquela passagem de Deuteronômio, acho que é capítulo 8, que fala do propósito do deserto? Eu acho que é o capítulo 8, né? E lá diz que o Senhor nos deixa ir para o deserto para poder nos humilhar. Ele nos deixa ter fome. Ó, irmão, é totalmente contrário ao tal da experiência do Evangelho da Prosperidade, né? Que diz que nós não vamos passar nada, que depois que nós cremos no Senhor é só vitória e acabou. Não, irmão. O Senhor vai causar, o Senhor, não é o inimigo não. O Senhor vai causar muito mal-estar em nós. Porque só assim para Ele quebrar um coração duro como o nosso. Jó, quando nós estudamos, ele tinha um animal que o representava lá, que era o Leviatã. Você se lembra disso? O crocodilo.
podemos colocar na linguagem, e ele tem uma couraça que ela é impenetrável. Irmãos, nós somos assim. O Senhor fala, a gente não obedece. O Senhor refala, nós não obedecemos. O Senhor fala, e Ele não obtém o que espera. E aí o que Ele faz? Ele precisa nos colocar na noite escura da alma, porque Ele já usou outros meios. Entende? Porque se nós ouvíssemos a palavra hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se nós ouvíssemos a sua palavra, não precisávamos do outro processo. Mas porque temos lentidão em responder a palavra, a noite escura da alma vem. E nós precisamos ser tratados de maneira dura. Mas irmãos, entenda, mesmo esse processo doloroso tem um fim proveitoso nas nossas vidas. O Senhor não está colocando o dedo na ferida e dando risada do nosso sofrimento, não. Ele sabe o que é melhor. Ele vai dizer em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem, não é o bem que nós achamos, é o bem de Deus nas nossas vidas. Então Ele vai colocar as mãos e vai tratar, irmãos. E Ele vai nos humilhar. Esse é o propósito do deserto. E toda essa suposta capacidade e autoconfiança, ela vai desaparecer. Ela vai, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa, tem muito dessa arrogância dentro de nós, e é manifestado em nosso meio como serviço espiritual, e não provém do Senhor. Precisamos ter cuidado com isso, porque a carne vai andar sempre lado a lado com o dom. Vai permanecer aí, nós precisamos tomar muito cuidado. É como falar de Eliú no livro de Jó. Ele começou bem, a alma começou ali, estava controlado, o espírito estava falando, mas em algum momento a alma, o ego cresceu, e o que aconteceu? Eliú começou também no mesmo caminho dos demais amigos de Jó. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos começar no espírito, mas depois bandear para a carne, permitir que a alma tome a frente. E como que nós vamos aprender a não confiar em nós mesmos? Na noite escura da alma, o sol vai se pôr nas nossas vidas, para nós aprendermos que tudo vem do Senhor. Sabe qual que é a lição suprema que nós vamos aprender quando o Senhor nos colocar nesse processo? João 15. Sem mim, nada, irmãos, é nada mesmo, nada podeis fazer. O Senhor vai nos ensinar isso na noite escura da alma. Então, irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Para voltar naquela expressão do Deus de Jacó. Porque, irmãos, Deus não se envergonha em associar o seu nome com a nossa fraqueza. Grava isso, irmão. Deus não se envergonha de associar o seu nome com a nossa fraqueza. E eu quero dizer algo mais ainda. É através da nossa fraqueza, e nós vamos então conhecendo a nossa falência total mesmo, nesse processo, que eu estou falando de sol posto, é que nós vamos nos tornar misericordiosos. Grava isso, irmão. É nesse processo de sol posto que nós vamos nos tornar misericordiosos. Eu escutei algo essa semana, até anotei aqui, e que talvez eu já tenha escutado, mas eu não dei a devida atenção a esse detalhe. Irmãos, quando você pensa na história de Boaz e Ruth, que nós conhecemos tão bem, já estudamos esse livro aqui inclusive. Irmãos, por que Boaz ele conseguiu amar aquela mulher que veio de uma descendência tão inapropriada, E ele era alguém dotado de capacidade de amar, de cuidar. Ele fazia isso com seus servos, não é isso? Irmãos, sabe por que Boaz era assim? Ele teve capacidade de amar Ruth? Porque você sabe de quem ele era filho? Alguém se lembra? De quem Boaz era filho? De Raabe, a prostituta. Você já parou para se atentar disso? Na genealogia dos evangelhos você vai encontrar esse detalhe. Boaz era filho de Raabe, a meretriz. Então, irmãos, ele sabia o que era ter uma mãe assim. Ele sabia o que era passar por vergonha diariamente por ter alguém assim na sua vida. E é por isso que ele podia ser misericordioso. E por que eu estou colocando isso? Que Deus vai nos conduzir em processos também de vergonha para poder nos ensinar a ser misericordiosos com os nossos semelhantes. Tiago capítulo 2, verso 13 diz, nós estudamos esse texto, que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo, não é isso? E nós estudamos aquela passagem e vimos que ela diz respeito ao tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, aquele que é misericordioso pode sorrir. Ele pode sorrir diante do juízo.
No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, o que diz lá? Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, antes do sol se pôr nas nossas vidas e nós aprendemos essas lições, nós não temos misericórdia coisa nenhuma. O nosso irmão está caído, nós somos o primeiro a terminar de matá-lo. João utiliza essa linguagem nas epístolas. Ele chega a dizer que nós somos homicidas. Irmãos, isso é um assunto muito sério. O Senhor Jesus, quando trata isso no Sermão do Monte, ele vai dizer sobre o intento do coração contra o próximo. É muito mais do que fazer, é conceber algo assim. E ele chega a dizer assim: olha, se você tem um problema com seu semelhante, acerta com ele enquanto estás a caminho. Faça isso sem demora, para que não chegue o dia que você vai ter que prestar conta disso e não tem para onde você correr, irmão. E ele está escrevendo isso para discípulos. Irmãos, às vezes nós retiramos as demandas do Evangelho. De onde nós criamos essa coisa? Que parece que nada é para nós. Não, essa palavra que é dura, deixa para o mundo. As palavras que são boas, de graça, vem para mim. Irmãos, está errado. Essas palavras são para nós, né? Então a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E nós vamos aprender a ser misericordiosos. Nós vamos aprender, irmãos. Então, irmãos, graças a Deus, Ele tem uma perseverança incansável em tratar conosco. E sabe o que Ele vai fazer? Talvez você se lembre de Lucas 5, mais um texto para você ler depois. Você lembra daquela cena da pesca maravilhosa lá? Você se lembra? Os discípulos estão lá, eles lançam as redes várias vezes, são pescadores profissionais, estão lançando rede, não pegam nada. Não é isso? O Senhor vai deixar isso acontecer conosco, irmão. Você vai lançar a rede muitas vezes e não vai pegar nada. O Senhor dos peixes, Ele vai fazer assim, vai para lá, vai para cá. Não, Ele não pode pegar nada agora. E Ele vai cansar a gente nesse processo de lançar a rede, porque nós estamos fazendo esse processo sem o Senhor. Então o resultado é peixe nenhum. Quando acabou a força, quando acabar as forças, então nós experimentamos a sentença de morte. Ele vai dizer assim: agora vem cá, você que é um pescador profissional e que não pegou nada, vem cá, pega agora e lança a rede lá. E aí você vai com muita relutância dizer assim: mas Senhor, eu já fiz isso, não deu resultado nenhum. O Senhor lança, e a rede vai voltar tão cheia, irmãos, perto de romper. Esse é o processo. E sabe qual é o resultado? Preste atenção, irmãos, não desfoca não. Preste atenção no resultado. Eu estou falando de Jacó, estou falando da noite escura da alma, estou falando do sol posto. Sabe o que vai acontecer? Lucas 5:8, verso 8 lá daquele texto. Pedro vai dizer assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. No original, irmão, sabe qual é exatamente a palavra que Pedro disse ali? Ele diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou o pecador. Tem um artigo definido ali. Eu sou o pecador. Está entendendo, irmão? É esse processo que o Senhor vai conduzir nas nossas vidas. De tomar aquilo que nós acreditamos saber e transformar em nada e mostrar assim: olha, se não for eu, nada acontece na sua vida. Nada acontece. Tem um poeta chamado Stênio Márcios. Eu gosto muito dele, minha esposa não gosta dele, porque até mandei para outras pessoas também, não gostaram não da melodia dele. Mas a letra da música dele é maravilhosa, né? Eu vou usar cantar, irmão. Se eu errar o tom, nós estamos entre família, né? Ele diz assim: filho de pescador eu nasci, aqui me criei. Conheço o mar há tanto tempo que já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo que ganhei. Agora vens, queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Não sei por que te ouço e lanço as minhas redes onde mandas. E para estremecer a minha alma voltam cheias se rasgando. O que fizeste das minhas certezas do que eu pensava ser? Percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo.
Retira-te de mim, porque sou pecador, mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Irmãos, esse é o processo. O Senhor vai levar a gente nesse processo. A tal ponto nós vamos falar: Senhor, eu sou um pecador mesmo. Eu sou um pecador. Retira-te de mim, mas não vai muito longe não, Senhor. Deixa vir tua voz. Deixa eu te sentir, Senhor. Deixa eu te tocar. Teu ser é santo. Irmãos, esse processo vai acontecer. Esse processo vai acontecer nas nossas vidas. E eu quero terminar então mostrando para os irmãos Gênesis 32. Os irmãos vão ver agora quando que o sol vai aparecer novamente na vida de Jacó. Gênesis 32, verso 31. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Você está vendo como eu não inventei nada? O sol se põe, ele passa por várias experiências, e agora o sol nasceu novamente para Jacó. E quando que o sol nasceu, irmãos? O sol nasceu em Peniel, né? Então você tem aquele que era um Jacó forte, autoconfiante, agora ele está manco, né? Peniel significa perante Deus, e retrata então, irmãos, aquela cena, né, quando um varão então lutou com Jacó e tocou na coxa dele, né, que representa a sua força natural, e então agora ele fica manco, né? E tudo o que acontece de Gênesis 28 a 32 nós podemos chamar de a noite escura da alma. Irmãos, Deus decidiu tratar conosco, e Ele vai tratar, Ele vai tratar. Talvez, irmão, você está na noite escura da alma, talvez você não está entendendo muita coisa que está acontecendo, talvez está doendo alguns processos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não abra a boca rapidamente não. Não seja apressado em definir que é do diabo o que está acontecendo na sua vida, e definir e fugir do processo, sabe? E fulano é assim, eu tenho que sumir de perto de fulano, e o ambiente está fazendo isso comigo. Não, irmão, não é o ambiente, é você. É você. Você vai chegar a essa conclusão. Ainda que o ambiente esteja errado. Eu não estou passando pano para isso. Ainda que o Senhor está interessado em fazer algo na sua vida. Então preste atenção nisso. Não seja aquele que rapidamente foge, pegue atalho. Sabe por quê? Você vai sair de um ambiente, o Senhor vai te colocar em outro ambiente similar àquele, porque Ele não pega atalho. Você saiu do contato de uma pessoa, Ele vai colocar você em contato com outra pessoa semelhante, porque Ele não pega atalho. Ele vai voltar no mesmo lugar, assim como Ele falou com Jacó: Jacó, você vai voltar aqui na mesma terra, assim como aconteceu com Abraão. Quando ele desce ao Egito, ele volta no mesmo lugar lá no Negueb. Irmãos, o Senhor não vai pular etapa não. Você pode fugir, pode ir para outro país, pode fazer o que você quiser, Ele vai continuar tratando você, tá? Ele vai continuar. Então, quanto antes você se rende a esse processo, você vai experimentar um gozo da vida com o Senhor que você não experimentou antes, em uma intensidade maior. E ao mesmo tempo, irmãos, você vai encurtar o caminho. Renda-se ao processo. As mãos do Senhor são confiáveis. Ele é confiável. Pode se colocar no processo e falar assim: ainda que doa, pode fazer, porque eu sei quem está segurando a vara, eu sei quem está segurando o cajado, eu sei que é o Senhor, e o Senhor é o meu pastor, e o Senhor apacenta a minha alma, então eu estou descansado, faço o que tem que fazer. Irmão, eu termino dizendo, essa palavra nessa noite não veio à toa, não veio. Eu tenho experimentado algo disso, e sei que alguns irmãos aqui também estão nesse período da noite escura da alma. Então eu estou te dizendo o seguinte: esse é o caminho, esse é o caminho. Preste muita atenção a tudo, não tem sorte na sua vida, não tem acaso não, é Deus, tá? Amém, vamos seguir, irmãos. Pai, obrigado por essa noite, por Tua palavra, pela mesa posta. Ó Senhor, foi tão breve o que foi compartilhado diante de tudo que poderia ser falado, mas eu creio que foi o necessário. O Senhor pode continuar falando aos corações. Ó Senhor, nós queremos a Ti, Senhor. Afasta tudo aquilo que desagrada o Senhor.
Continue esse processo, Senhor, nas nossas vidas. Ainda que em momentos nós peçamos que o Senhor nos deixe. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nunca fará isso. O Senhor vai continuar tratando conosco. E isso é tão bom, Senhor. Tão bom, porque Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra vai completar. E é nisso que nós confiamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.